A derrota da igreja. Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Eu estou voltando depois de alguns dias, estou aqui tentando engatar o meu ritmo aqui, esse programa que é feito para pastores, seminaristas e as suas famílias. Café Espiritual, historicamente, é um programa que foi feito numa emissora de rádio aqui do Rio de Janeiro, durante muitos anos pelo meu pai, o bispo Roberto McAllister, a partir dos anos 70, e após a sua morte, os anos 90, eu continuei a fazer o programa por mais 10 anos. De lá para cá, saí de rádio, parei de fazer rádio e agora estou fazendo um resgate, porque eu sou homem de rádio, sempre fiz rádio, mas eu sei que rádio é, de certa forma, uma tecnologia ultrapassada nesses dias de internet. Então, ao voltar, eu estou me dedicando àquilo que eu entendo melhor, a vida ministerial. Já estou no ministério ativo há 40 anos, isto a partir dos meus 24 anos de idade, ou seja, eu cresci num lar ministerial, pastoral, sou neto de pastor, sou bisneto de pastor, e eu pessoalmente já tenho 40 anos de experiência nesta área, então eu falo sobre essas coisas. E hoje meu assunto é a derrota da igreja. Eu creio que a igreja está em alguns arraiais sendo terrivelmente derrotada. Principalmente por quê? Porque para derrotar a igreja, ela não precisa ser destruída, basta que a igreja seja desvirtuada da sua identidade e da sua missão. A igreja só é vitoriosa quando ela se dedica àquilo que a cabeça da igreja se dedicou, que é Jesus Cristo. Ele veio para salvar o perdido pecador. Ele veio para resolver a questão que dividia a humanidade, separava a humanidade do seu Criador, que é o pecado. O nosso assunto é esse, a nossa missão é esta, é pregar as boas novas do Evangelho. É claro que a igreja faz muitas outras coisas, além de pregar o Evangelho, mas o Evangelho é o centro, é o âmago, tanto da identidade da igreja, quanto também da sua missão. A sua missão jamais pode ser desvirtuada ou separada do âmago que é Cristo veio. Ele andou entre nós, pisou o chão que nós andamos. Ele sofreu todas as tentações que nós sofremos. No entanto, ele não pecou. E como um homem absolutamente inocente e digno representante de toda a humanidade, ele tomou o nosso lugar e foi castigado, foi abatido como um animal de sacrifício para poder satisfazer a justiça de Deus. Não que Deus seja vingador, não que Deus estivesse assim com raiva, a sua ira santa é justa, porque Deus é absolutamente puro e perfeito. Ele não pode conviver com o pecado e com as trevas. E para ter comunhão conosco, ele teve que criar um meio, porque embora ele seja assaz benigno e misericordioso, ele não pode simplesmente dizer, não se fala mais nisso, porque isso seria injustiça. Quando nós vemos alguém não ser castigado pelo seu crime, nós nos revoltamos. Quando nós vemos um corrupto ser livrado do seu castigo por causa de uma canetada de um juiz, nós nos revoltamos. Nos revoltamos com boa razão, nós nos revoltamos com uma revolta justa, porque essa impunidade é de fato impiedade, e Deus não pode ser ímpio. Ele não é ímpio, ele é justo, ele é perfeito. Então todo pecado precisa ser castigado por Deus. Ele, para ser quem ele é e sempre foi, tem que castigar. Então, o que fez? Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu filho tomar o nosso lugar.
neste castigo e beber o cálice do furor da ira de Deus, como já previsto pelo profeta Isaías. É por isso que quando ele orou no jardim, ele disse: Pai, passe de mim este cálice. Que cálice? Cálice da ira do furor da ira de Deus contra todo pecado. Este é o Evangelho, este é o âmago de tudo. Nós, antigamente, participávamos de uma missão para ajudar crianças e sustento e tal, até descobrirmos que esta missão deixou de pregar o Evangelho, simplesmente cuidou de assistencialismo sem que isto redundasse também na possibilidade da pregação do Evangelho. Este abandono do Evangelho como mote central de qualquer missão representa uma derrota da igreja. Deixa de ser uma missão cristã. Ela é cristã talvez em moldes mais sociais, mais culturais, mas a igreja não pode ser apenas igreja cultural. Ela tem que ser uma igreja espiritual e uma igreja missional. E o âmago da missão cristã é levar pessoas a conhecer o Mestre, a conhecer Deus, a andar com Deus e a serem libertos do poder deste mundo e a serem assegurados a vida eterna quando tudo isto acabar, porque céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus permanecerá. O âmago da igreja é o Evangelho, e se nós nos desvirtuarmos e nos tornarmos militantes políticos, estamos derrotados. A igreja está derrotada. A igreja perde o seu vigor porque Deus não está no meio disso. Podemos treinar o nosso povo em termos de cosmovisão cristã, tudo bem, mas militância partidária é algo que derrota a igreja. Qualquer tipo de militância, qualquer tipo de atividade que deixe de lado o mote central, que é o Evangelho, e abraça outras causas, e há outras causas clamando por atenção, mas há pessoas suficientes para cuidar dessas coisas. O sacerdote não pode. O sacerdote não pode. Ele tem que se dedicar ao Evangelho como central de tudo que ele faz, tudo que ele entende ser a igreja. A igreja não é uma ONG. A igreja não é um orfanato. A igreja não é um partido político. A igreja é o corpo de Cristo. E é a presença de Cristo neste mundo, levando a todos as boas novas do Evangelho. Bom, eu volto. Como já falei, estou à sua disposição. Se quiser mandar seu e-mail para podcast.café espiritual, uma palavra só, sem acento no primeiro E, @gmail.com, ou pode entrar na minha página no Facebook, Walter com W, Robert McAllister Jr. E eu posso tirar dúvidas e estamos preparando coisas novas para em breve, mas depois a gente fala sobre isso. Até poder falar novamente, me despeço desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.